Como vai a tua vida? Mais uma vez estamos aqui hoje diante da palavra do Senhor para continuar estudando sobre os 10 mandamentos ainda, falando sobre o quarto mandamento nessa expressão Shabat, agora adentrando nesse momento a questão do quarto mandamento, mais no Novo Testamento, o que nós queremos agora é encerrar esse ciclo do Velho Testamento, adentrando ao Novo Testamento, para nós compreendermos também, dentro do nosso contexto reformado, dentro do nosso contexto evangélico, né, a expressão desse mandamento em nossas vidas. Dia do descanso, ou Shabat, conforme nós estamos estudando, Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11, Deuteronômio capítulo 5, verso 12 a 15, que é o quarto mandamento. Né? O quarto mandamento como Shabat, a expressão hebraica da palavra que quer dizer descansar, né? Cessar, né? Parar as suas atividades. O que nós vimos até aqui? Os termos do mandamento e na semana passada falamos um pouco sobre a ressonância do quarto mandamento no Antigo Testamento. Hoje nós vamos prosseguir e terminar essa questão para nós entrarmos no Novo Testamento e no contexto eclesiástico da igreja, numa tradição reformada protestante que nós temos. Continuando então sobre o Antigo Testamento, toda a revelação divina através do Shabat, então, é recebida como ações de graças pelos israelitas piedosos, né, por aqueles que guardavam a lei, que viviam a lei, né, que de fato tinham um compromisso, né, com tudo aquilo que Deus havia dado, principalmente através de Moisés, na vida do seu povo, né, como regramento, não somente cerimonial, mas também civil e também moral. Os líderes do culto no segundo templo, na época de Neemias, lembrando que o primeiro templo estamos com Salomão, agora no segundo templo, através de Neemias, nós vamos ver que esses líderes do culto, eles louvaram a Deus, que lhes havia feito conhecer, entender, né, esse dia na presença deles, né, o santo sábado, ou Shabat. Isso vai estar lá em Neemias, capítulo 9, verso 14, que é interessante nós entendermos, olharmos para isso, para entender também a expressão dentro de um calendário para nós prosseguirmos. Neemias 9,14 diz assim: o teu santo sábado, o Shabat, lhes fizeste conhecer preceitos, estatutos e lei. Por intermédio de Moisés, teu servo, lhes mandaste. Isso nós vemos lá então Jeremias, que ele vem colocar, né, essa expressão Shabat, né, nesse momento como trazendo um conhecimento, né, levando o povo a conhecer os preceitos, os estatutos e leis, né, que nós vamos ter aqui, que foi concedido a Moisés lá na Cordilheira do Sinai, no Monte Horebe, né, e que era para o ser humano, então, viver, né, mais precisamente os filhos de Deus israelitas viverem, né, de acordo com todo esse regramento sobre sua vida. Em Neemias 10, verso 31, esse povo fiel a Deus, ele assumiu então o compromisso de nada comprar dos comerciantes pagãos nesse dia. Aí aquilo que nós vimos já semana passada com relação ao forasteiro, lembra? Que esse dia é para guardar, né, tanto a sua vida, né, os seus filhos, os seus servos, as suas servas, os seus animais, né, e também o forasteiro. Né, e o forasteiro tinha esse sentido daqueles comerciantes, né, que vinham, né, por isso forasteiros, né, nas cidades, né, e nesse dia que deveria ser o dia de descanso, né, vinha trazer então as suas mercadorias para serem vendidas também, né, porque para os comerciantes pagãos, para os forasteiros, né, esse dia não tinha uma conotação forte como para os israelitas, porque esse mandamento era para o povo de Deus, né, para Israel. Olha o que diz Neemias 10, 31, e é interessante nós entendermos isso. De que
trazendo os povos da terra no dia de sábado. Quem é o povo da terra? São os pagãos, porque nós vamos ter dois conceitos de povos, e isso é bom a gente entender também, né? O povo de Deus e o povo da terra, né? Esses dois conceitos ele começa a tomar corpo já lá em Gênesis, quando nós temos Caim e Abel, né? Abel representava o povo de Deus, né? E Caim o povo da terra. Tanto é que Caim ele estava mais preocupado em construir, em montar uma cidade, né? E olhar para a terra mesmo, né? Por isso nós temos muito essa expressão nas escrituras sagradas de povo da terra, né, e povo de Deus. Aí a gente consegue entender também melhor o Apocalipse nessa expressão. Mas vamos lá. Os povos da terra, no dia do sábado ou no Shabat, qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada compraria deles no sábado. Ou seja, nesse dia não se deveria fazer negócio nem tampouco com mercadorias, né, nem com cereal, ou seja, nem, vamos falar, se trouxesse para nós hoje, né, o cristão, nesse dia de descanso solene ao Senhor, né, mesmo que o mercado estivesse aberto, ele não poderia estar ali para fazer compras, né? Mas precisamente isso é interessante nós olharmos isso aqui lá no Velho Testamento já falando. Nada compraria deles no sábado, nem no dia santificado, né? Ou nos outros shabates, né? Ou seja, nas outras festas, né? Porque existe a festa semanal e as festas também que nós vamos ter com datas específicas. E de que no ano sétimo abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Aquilo que também falei semana passada, que nós vamos ter, né, em cada ciclo de 7 anos, o ano sabático. E nesse ano sabático, então, né, teria que ser abrir mão da colheita, mesmo que você fizesse a sua plantação, a colheita deveria estar aberta para todos. E toda e qualquer cobrança, por quê? Nesse ano sabático também, né, se alguém teve dívidas e se vendeu por essa dívida, né, porque naquela época poderia até mesmo se fazer escravos para pagar essa dívida, nesse ano toda essa dívida teria que ser também extinta. Né? Esse seria o ano sabático. Aí que eu falei semana passada, né, com relação àqueles que advogam, né, o sabatismo ou adventismo para si, porque que não fazem uso de todo o regramento, então, né, que era para o Velho Testamento e que estava no povo de Israel do Velho Testamento para hoje. Né? Esse que nós precisamos entender, que Jesus Cristo vem falar que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. O homem não é escravo do sábado. E aí a gente vai entender depois isso em Jesus Cristo, quando ele foi criticado, porque no dia que os seus discípulos tiveram fome, né, havia uma plantação, né, e os discípulos foram até lá e pegaram da plantação para se alimentar. Né. Aquele sábado, naquele momento, e era um sábado festivo, era um shabat de festas, né, eles foram então recriminados. Né, e Jesus vai falar sobre essa questão que nós vamos ver após. Mas vamos lá. Em um ato corajoso, então, em sua segunda fase na liderança em Jerusalém, Neemias, então, restabeleceu a guarda da folga sabática, ou de um dia em 7, aqui é a folga sabática. Olha o que diz Neemias, capítulo 3, ainda prosseguindo, versos 15 a 22. Naqueles dias, via em Judá os que pisavam lagares ao sábado, ou que trabalhavam nesse dia de descanso, e traziam trigo que carregavam sobre os jumentos, ou seja, a pessoa, o empregado trabalhando, os seus animais também trabalhando, como também vinho, uva e figo de toda sorte de carga. E traziam para Jerusalém. Traziam para quê também? Para comércio, nesse dia de descanso, no dia do Shabat. O que fez Neemias? Diz aqui: protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Ou seja, por abrirem as suas
lojas nesse dia, abrirem seus mercados nesse dia, e por aqueles que também iriam ali fazer uso. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes de toda sorte de mercadoria e que no sábado vendiam. Ou nesse dia, né, por ser um dia de descanso também, né, aproveitavam para fazer o quê? Para negócios. No Shabat ou no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Então o que diz que Neemias fez? Contendi com os nobres de Judá. Primeiro ele foi para a liderança e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o dia do sábado ou o Shabat, o dia do descanso? Acaso não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo esse mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado, dando já sombra às portas de Jerusalém, né, antes do sábado. Por quê? Porque o dia era contado de que forma? De tarde a tarde. Então, na tarde de sexta-feira, quando o sol estava se pondo, a sombra já estava chegando, né, iniciava então o Shabat, né, se nós formos trazer de sexta para sábado, né. No nosso contexto cristão, no final do sábado, né, no nosso calendário gregoriano, né, então estava começando o domingo. Né, não é como nós idealizamos agora, né, era diferente naquela época. Né, por isso falei para vocês, vai lá em Gênesis 1 e veja como que era cada dia da criação. Tarde e manhã, e não manhã e tarde, porque era a forma contada, né, pela tradição também judaica naquele momento. Antes do sábado, ordenei que se fechassem. Olha o que fez Neemias. Quando o sol estava se pondo, ele mandou fechar, né, a cidade. E determinei que não se abrisse senão após o sábado. Os portões, porque as cidades tinham seus portões. Né, então a porta ia se fechar para que ninguém pudesse entrar para dentro da cidade e fazer comércio naquele dia. Às portas, coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia do sábado ou no dia do descanso. Então, olha só, os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadoria pernoitavam fora de Jerusalém, né, uma ou duas vezes. Por quê? Porque eles tinham muito mais interesse nas suas riquezas, e as suas riquezas naquele momento iam ficar para fora. Então, para eles estarem em segurança, eles tinham que entrar na cidade, porque pela segurança as portas se fechavam, eles preferiam ficar na insegurança fora, né, por causa das suas riquezas, do que estarem seguros dentro da cidade. Aí a gente vai entender quando Jesus fala aqui, nenhum camelo passa pelo fio da agulha, né? É mais fácil passar um camelo, pelo fio da agulha do que um rico entrar no céu. Ele estava falando sobre essa questão aqui. Por isso é importante nós entendermos o Velho Testamento. O foco de Jesus era isso, porque existia a porta grande em Jerusalém, que era para a passagem do fluxo de mercadoria, e existia a porta pequena. A porta pequena só passava pessoas, mas as mercadorias estavam onde? Nos camelos. E os camelos não tinham como passar pela porta pequena. Então os ricos, para não deixarem os seus camelos para fora, preferiam não entrar na cidade pela porta pequena, mas eles preferiam ficar com as suas riquezas, mesmo que isso pudesse pôr em perigo as suas vidas. É sobre essa crítica que Jesus está falando, de colocar toda a sua segurança, né, nas suas riquezas e não pôr a sua segurança em Deus, que vai estar contigo. Isso tinha uma relação shabática para nós entendermos aqui, né? O regramento para as nossas vidas. Não era simplesmente descansar um dia, tinha tudo uma lógica que Deus traz no Velho Testamento. E que nós não vivemos hoje no nosso dia do Senhor também, né? Porque nós estamos vendo essas mesmas questões acontecendo nos nossos dias e somos coniventes com isso.
Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadoria pernoitavam fora de Jerusalém uma ou duas vezes. O que fez Neemias? Protestei, pois, contra eles, e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante, e não tornaram a vir no sábado. Daí em diante, desculpa, não tornaram a vir no sábado. Aprenderam como era o costume e como era a forma que Deus queria que se agisse. Seria tão bom, né, se nós olharmos para os mandamentos de Deus na nossa vida, aprender e viver. Prática. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisso, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância das tuas misericórdias. Né? O exemplo que nós temos então em quem? Em Neemias, né, trazendo para a sociedade, para Jerusalém naquele momento, algo que ela estava esquecendo. Por ela ter esquecido já no passado, ela tinha sido destruída. Né? E agora, nessa reconstrução, eles estavam ainda vivendo os erros do passado. E Neemias vem trazer isso para a vida do seu povo. Também nós temos no Velho Testamento 4 profetas que mencionam o Shabat no Velho Testamento de forma mais precisa, destacando a salvação dos gentios, agora trazendo o Shabat para um contexto de profecia que viria a acontecer. Né? E nós vamos ter então, primeiro, Isaías declarando o quê? Que quem crer em Deus e o obedecer, isso incluindo, ele coloca ali em Isaías 56, verso 1 a 8, incluindo a guarda do Shabat, ou vivendo a prática que está por trás de toda essa expressão Shabat, será bem-aventurado ou muito feliz. Mas mais à frente, em seus relatos, depois vocês podem ir ao texto, Isaías 56, 1 a 8, mas mais à frente ele vai falar sobre a prática do jejum. E é tão interessante em Isaías 58, verso 1 a 14, que às vezes nós não entendemos o que é o jejum de fato. Achamos que é só fechar a boca para o alimento, mas não é, existe uma prática diferente. Né? Mais à frente ele vai revelar o desprazer de Deus com relação ao jejum. Por quê? Com o jejum que era praticado na casa de Jacó, que não era, eles não viviam a prática da lei do Senhor. E o jejum exigia a prática da lei do Senhor sobre suas vidas. O povo estava preocupado que com os seus próprios interesses, estavam fazendo apenas um jejum religioso, uma religiosidade sobre si. Né? Esse povo vivia no seu dia a dia, não a prática de uns para com os outros, mas eles estavam sempre envolvendo em rixas, né? Os versos 3 e 4 de Isaías 54, depois você vai ao texto. Né? O próximo era oprimido, o próximo era desconsiderado, né? E prevaleciam ameaças e injúrias diante dos mais enfraquecidos, que vai estar os versos 6 a 10. E aí Deus fala, seria esse o jejum que eu escolhi para vocês? Não, Deus vai falar do jejum que eu escolhi, é a prática do bem, né? Que vive uns aos outros, não tendo interesse próprio, que ajuda o oprimido, né? Que tira as amarras daqueles que estão amarrados, né? Que dá pão ao faminto, aquilo que Jesus vem falar futuramente, que quem são os verdadeiros que herdarão o reino de Deus, né? Aqueles que praticam essas tais coisas. Mateus vai mostrar em uma das parábolas isso. Por quê? Porque a guarda do Shabat estava se tornando só questão formal. Né? O que nós vemos também hoje, também no meio religioso, o quê? O dia do Senhor como algo formal também. Né? Mas um dia para eu ir na igreja de manhã, um dia para eu ir na igreja à noite, né? Um dia para eu descansar, né? Mas nesse descanso eu posso fazer o quê? Posso fazer negócios, né? Nesse descanso eu posso comprar, posso vender, eu posso fazer isso e aquilo, que não era aquilo que Deus queria. Deus queria o quê? Nesse dia também que você praticasse
a justiça, que você fosse diante daqueles que estavam necessitados para auxílio também nas suas vidas, né? É uma prática saudável que Deus pede para cada um de nós. O repouso, por ser formal, deixou de ser um deleite, deixou de ser uma coisa agradável, gostosa, né? E mesmo dentro desse dia, dentro desse Shabat, o povo da aliança seguia os seus próprios caminhos, fazia o que bem entendia. Sou religioso sim, mas Deus tem que me aceitar como eu sou. É a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou ser sempre assim. Não é isso que diz um filho de Deus, né? O filho de Deus que fala, eu não mudo, né? Deus tem que me aceitar como eu sou, ele nunca foi filho de Deus. Por quê? Porque o povo da aliança não pode viver os seus próprios interesses, ele vive o querer de Deus na sua vida, porque ele não é mais aquela velha criatura, ele não está naquela primeira criação caída. Em Cristo Jesus ele se fez nova criatura, né? E como nova criatura ela tem mudança de vida sim, né, sobre si. Né? E o povo naquele momento fazia a sua própria vontade e falava também palavras vãs, usava esse dia para, né, também debochar. Está lá em Isaías capítulo 58, ainda verso 13. Era preciso então o quê? Retornar à verdadeira adoração. Esse é o chamamento do profeta que Deus usa, né? Clama a plenos pulmões. Vai lá em Isaías 58, você vai ver desde o começo. Esse chamamento é forte para a vida do povo. Clama a plenos pulmões, para que esse povo volte à verdadeira devoção, né? Adorar a Deus como Deus quer e não conforme o meu desejo, né? O culto antropocêntrico, a adoração antropocêntrica não chega nem no teto. Muito pior vai chegar na presença de Deus. Era preciso retornar a essa verdadeira devoção, a fim de desfrutar da comunhão e das bênçãos pactuais, do pacto do Criador para com todos, né? Para que a bênção de Deus venha. Isaías 58, o verso 11, 12 e 14. Né? Depois pode ir no texto. Por fim, o servo de Deus, então, o quê? Anteviu o dia da consumação, quando de um Shabat ao outro, as nações se apresentariam para cultuar ao Senhor de toda a terra. Né? Nós vamos ver na sequência, né, Isaías trabalhando essas expressões. Isaías 66, verso 23, quando ele vê os gentios vindo para a presença de Deus e adorando a Deus conforme Deus assim o quer. Né? Ou seja, esse chamamento para que venha existir o novo Shabat, para que venha se consumar o dia do Senhor sobre as nossas vidas. Jeremias, outro profeta, ele declarou que por causa da não observação do Shabat, as portas e os palácios de Jerusalém seriam queimados, né, o que de fato aconteceu, e depois nós vamos ver lá Lamentações de Jeremias tratando muito sobre essa questão. Lamentações por quê? Porque isso aconteceu. Né? Aconteceu por quê? Porque não viveram o quê? O Shabat. O Shabat só religioso, aquele dia por aquele dia, não. O que estava por trás de toda essa expressão Shabat. A destruição de Jerusalém veio pelos babilônicos, né, e precedeu o quê? A esse esquecimento do Shabat. Lamentações capítulo 2, verso 6, você vai poder ver isso daí no relato bíblico. Ezequiel, por sua vez, ele mencionou o Shabat num contexto das suas visões do novo templo. Vai estar lá em Ezequiel capítulo 46, verso 1, verso 4 e verso 12. Nessa visão que ele teve, né, ele tem umas visões apocalípticas, né, futuras, né, nesse sentido, né, Ezequiel viu o quê? O povo de Deus oferecendo uma adoração, né, mas uma adoração modificada, né, mais ideal, de acordo com a vontade de Deus, né, aquilo que aconteceria, né, nesse novo templo, ou numa nova adoração a Deus, né, que vai se dar, culminar a partir de Cristo Jesus. Amós vai também aludir ao pecado dos israelitas, que tinham que pressa que passasse o Shabat,
né? Pressa que terminasse o culto, está demorando. Opa, precisa terminar logo. Vamos falar menos, vamos descansar. Né? O estudo bíblico está demorando. Não podemos, porque a gente vai perder outras coisas que nós queríamos fazer, né, na nossa vida. Assim vivia o povo também. Amós vai falar sobre isso. Isso era um pecado na vida de Israel. Para quê? Para que passando tudo isso pudesse aumentar os seus ganhos ilícitos. Lá tinha uma conotação com o quê? Com a adoração a Mamon, adoração às riquezas. Né? Ou para viver as suas riquezas, né? Aumentar as suas riquezas. Amós capítulo 8, verso 4 a 7, nós vamos ver isso de forma mais clara, a denúncia do profeta no meio do seu povo. Resumindo nisso, meus queridos, o Antigo Testamento então faz o quê? Ele ratifica a ordenança da primeira criação, né, que está lá em Gênesis. A segunda criação vai estar na morte e ressurreição de Cristo, né, aquilo que nós já vimos aula passada. Que é legalmente, então, o quê? Sancionada no Decálogo, né? Essa ordenança da primeira criação que está no Decálogo, mas entendendo o quê? Não esse dia por esse dia, apenas por esse momento de forma religiosa, mas todas as implicações sociais que o Shabat chamava para si, né? Aquilo que tinha a ver com a vida humana, né? Com a forma de ser do povo de Deus na face da terra. O Shabat é a parte imprescindível, né, como tempo para buscar diferença de Deus. É um mandato, né, primeiro, espiritual. Né, aquilo que Paulo fala. Faça tudo para a glória de Deus. Você pode fazer tudo o que você quiser, mas primeiro, ou quando você vai fazer, tem que ter esse mandato espiritual para glorificar a Deus. Por isso todas as coisas me são lícitas e nem todas me convêm, porque se não glorifica a Deus, eu não vou querer realizá-lo. Primeiro, mandato espiritual, mas também com um profundo entendimento de oportunidade de descansar de fato o seu corpo, descansar, né, de forma social, né, todo aquilo que está ao seu redor, né, e comunhão do ser humano com o seu próximo, né, de empatia. Por isso é um mandato social civil, né? Essas duas coisas precisam estar bem claras para nós em relação ao Shabat no Velho Testamento. O Shabat não é só espiritual, é social e é civil para o povo de Israel, trazendo como que referência para nós entendermos nós como povo de Deus no Novo Testamento. Isso nós precisamos então deixar bem claro isso. Por isso que eu estou indo bem devagar mesmo nessa explicação. E também como um sinal de Deus. Um sinal de que Deus é a fonte e a garantia de todo o desenvolvimento e sustento do ser humano. Então é um mandato também cultural. Né? E precisamos entender isso. Né? Deus que nos fez, Deus nos sustenta, Ele vai nos abençoar, Ele vai garantir tudo nas nossas vidas. A inserção da guarda, então, do Shabat, a lista dos mandamentos em Êxodo 20, simplesmente vai estar fazendo o quê? Corroborando as ordenanças criacionais do Redentor de Israel, né? Para entender o quê? O sentido humano da nossa vida. Por que de tudo isso? Porque depois disso nós vamos ter os mandamentos mais precisamente ligados ao ser humano. E os primeiros mandamentos, os 4 primeiros mandamentos é ligado a Deus, né? A Deus, como o ser humano diante de Deus. E como ser humano diante de Deus, o Shabat vai fazer essa ponte, essa ligação agora do ser humano com o ser humano que está ligado a Deus também nas suas práticas. Por isso, a expectativa dos profetas é de um tempo em que, sobre o domínio messiânico, sobre Cristo Jesus, todos os povos adorem ao Senhor de um sábado ao outro. Isso era aquilo que aguardava, que ansiava, né, toda a expectativa profética messiânica, né, que iria acontecer em Cristo Jesus. E lembrando que em Cristo Jesus ainda haverá novos céus e nova terra para nós entrarmos no Shabat eterno do Senhor, de um sábado a outro sábado, né, dessa forma bem presente
nas nossas vidas em Deus. Semana que vem, meus queridos, nós vamos continuar então essa expressão falando sobre a releitura do quarto mandamento agora no Novo Testamento. Por que releitura? Porque nós temos o Velho Testamento, a leitura. O Novo Testamento vai mostrar tudo que se cumpre do Velho Testamento, né, através de Cristo Jesus. Né, e lembrando que os evangelhos releem, né, o Velho Testamento e as cartas releem os evangelhos, por isso releitura. E nessa releitura entender o Shabat, então, de uma forma diferenciada agora em Cristo Jesus, que os profetas já falavam que iria acontecer. E a consideração desse mandamento também na igreja bíblica e reformada. Por que a igreja bíblica e reformada? Primeiramente, a igreja de Cristo Jesus, ela é sola escritura. Ela não tem placa sobre si, ela precisa ser bíblica. Né? E nesse contexto reformado, que é a nossa herança também que nós temos. Né? Que Deus nos abençoe e que nós possamos entender isso a semana que vem, na nossa continuação. Estamos chegando ao final desse mandamento. Tá? Os demais mandamentos, como eu falei, já vão ser mais simples de nós entendermos. Este tem muita dificuldade por causa de seitas e por causa de contextos em nós tradicionais que fogem aquilo que é verdade nas Escrituras Sagradas que precisaríamos entender. Que Deus assim nos abençoe, um bom resto de semana na sua vida, né, diante dos seus, né, um bom domingo que chegará também, aplicando tudo isso que nós estamos aprendendo, né, para que a nossa semana seja abençoada no Senhor. Forte abraço desse irmão em Cristo, fica na paz.